Na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que determina que o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FEIS, o Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED, e o Fundo Estadual de Conservação Ambiental, FECAM, passem a ser evidenciados no orçamento anual do Estado do Rio de Janeiro, na forma de uma fonte de recursos distinta. O objetivo da proposta é permitir o financiamento de programas de trabalho pela fonte de recursos distinta de cada fundo e, em alguns casos, uma ação orçamentária financiada por verbas de mais de um fundo. O texto recebeu 33 emendas e retornou às comissões. Profissionais das áreas de saúde e segurança podem ter prioridade na regulação de leitos para internação e realização de testes em unidades de saúde pública municipais e estaduais em casos de suspeita de Covid-19. Entre os profissionais da segurança estão incluídos os servidores da PM, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Administração Penitenciária e do DEGASE. Os municípios poderão editar atos próprios para incluir as guardas municipais na norma. A mensagem do Poder Executivo recebeu 36 emendas e retornou às comissões. O governo pode ser autorizado a criar gratificação especial temporária para os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais auxiliares que integram as equipes que atuam nas unidades de saúde públicas no estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurar o estado de calamidade pública que trata do coronavírus. A proposta dos deputados Brazão e Vandro Família foi aprovada na segunda sessão extraordinária do dia e segue para análise do governador. É fundamental o poder público valorizar os profissionais da saúde, principalmente nesse momento. Eles estão arriscando suas vidas trabalhando intensamente para salvar outras vidas. Já os deputados Dani Monteiro, Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Mônica Francisco e Renata Souza querem criar regras de visitação e fornecimento de alimentos e outros insumos para pessoas em privação de liberdade durante o período da epidemia. A proposta prevê que sejam feitas notificações prévias ao defensor, familiares e visitantes, sempre que houver alterações no regime de visitas. Além disso, devem ser criadas medidas alternativas, como o uso de cartas escritas para facilitar a comunicação e a entrega de alimentos, itens de higiene e limpeza, medicamentos e vestuário não deve ser prejudicada. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. A gente precisa lembrar que o preso está cumprindo uma pena, ele não pode cumprir uma pena de morte. É fundamental a gente ter as famílias podendo sim levar alimentos, material de higiene, que muitas vezes o próprio Estado não consegue fornecer. Então a gente tem ali meios alternativos, inclusive para que essa família que hoje não está podendo visitar o seu familiar dentro do sistema prisional, possa inclusive entregar cartas. A gente precisa estabelecer um mínimo de diálogo ali entre os presos e os seus familiares, até mesmo para que a gente não possa ter uma tensão desnecessária dentro do sistema penitenciário. Na terceira sessão extraordinária, os parlamentares discutiram o projeto do deputado capitão Paulo Teixeira, que obriga lojas e magazines em funcionamento no Estado a disponibilizarem em seus sites as faturas ou boletos digitais dos clientes para as compras feitas com cartões Fidelidade ou carnês. A medida valerá enquanto estiver em vigor o decreto que trata da situação de emergência em função do coronavírus. Os estabelecimentos ficam impedidos de cobrarem juros e multas dos consumidores que não receberem os boletos e quem descumprir a regra pode ser punido. A matéria foi aprovada e os deputados Luiz Paulo e Vandro Família querem autorizar o governo a negociar com os credores a redução dos juros e o alongamento da dívida decorrente da captação de recursos pelo Rio Previdência através da emissão de títulos lastreados nos royalties e participações especiais do petróleo.
A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. A Assembleia aprovou uma autorização legislativa para o governo do estado renegociar o contrato que tem do Rio Previdência com fornecedores internacionais, contratos do governo anterior espúrios. Então, esse contrato, hoje a dívida está na ordem de 12 bilhões de reais. E o desejo é que isso seja postergado, se diminua o juro, se retire cláusulas absurdas, para ter um contrato mais equânime, neste momento que é possível, inclusive, decretar moratória. Na quarta sessão extraordinária, foi analisado o projeto dos deputados Zeidan e Vandro Família, que criam em caráter emergencial o Plano Estadual de Funcionamento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para atender a população em situação de vulnerabilidade e risco agravados pela epidemia de coronavírus. O objetivo é oferecer aos municípios do estado orientações e apoio necessários à garantia dos direitos fundamentais dessa população e protegê-los da contaminação, evitando a propagação da Covid-19 e garantindo a proteção dos trabalhadores do SUAS. O texto substitutivo foi aprovado e segue para análise do governador. O Rio de Janeiro pode ganhar uma central de informações sobre pacientes internados na rede estadual de saúde durante a pandemia do coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde deve disponibilizar na internet um formulário para que o familiar possa solicitar informações a respeito de pacientes internados na rede pública. A solicitação também poderá ser feita por telefone, mediante comprovação de parentesco do solicitante. Com isso, deve ser informado o estado de saúde do paciente, os procedimentos realizados ou previstos, exames laboratoriais e de imagem. O parente também poderá deixar um telefone de contato ou e-mail para ser informado sobre eventuais mudanças no quadro clínico do familiar. A matéria recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Foi uma discussão profunda na demonstração da necessidade de humanizar esse atendimento. Os nossos aplausos a todos os funcionários da saúde, mas a gestão administrativa dos hospitais, dos locais destinados aos pacientes, precisa humanizar, e esse projeto de lei é fundamental para que a gente possa ter essas informações junto aos pacientes, para os seus familiares terem tranquilidade. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o projeto dos deputados delegado Carlos Augusto e Vandro Família, que obriga os detentos do Estado a produzirem máscaras de proteção individual durante o plano de contingência da Covid-19. O trabalho deve ser supervisionado pela Vigilância Sanitária. Outra proposta aprovada dos deputados Vandro Família e Marta Rocha autoriza o governo a negociar a produção e o fornecimento de equipamentos necessários ao tratamento e à prevenção do coronavírus com empresas montadoras de veículos que sejam beneficiadas por incentivos fiscais. O texto prevê que essas indústrias possam fazer parcerias com empresas especializadas na produção de produtos médicos hospitalares.